Você tem consciência de tudo que você quer controlar na sua vida? E pior, do que você acha que tem que controlar da sua vida? Olá, meu nome é Bruno Henrique, sou terapeuta holístico e esse é o Dinâmicas do Ser. Desista de ser Deus, né? É uma coisa que não é tão simples quanto deveria ser, né? Afinal de contas, a ideia de ser Deus tem a ver, na verdade, com a ideia de tentar, né? Controlar tudo, né? Ser tudo, ter o poder, né? De tudo, né? E essa condição ela é impossível para nós, né? Mas ela é uma estrutura do contexto, né? Do sistema universal, né? No último sistema que nós estamos envolvidos dentro dele, mas não é uma capacidade e nem uma função nossa, na verdade, né? Mas por que que, por outro lado, fica difícil, né, da gente de fato relaxar enquanto isso, né? Porque imagina, é uma coisa que é tão absurda e ao mesmo tempo a gente entende, quando fala assim, a gente entende que é impossível, mas nem sempre a gente tem consciência do quanto a gente tenta controlar tudo que está ao nosso redor e também controlar internamente as pessoas, né, e etc. Mas por que a gente tem essa dificuldade? Porque, por incrível que pareça, o contrário, entender que nós não somos Deus, ou seja, que nós não temos o controle de tudo, implica em a gente admitir uma coisa que para nós é muito dolorosa e é uma coisa um pouco bastante difícil para muita gente, que é então admitir que nem sempre as coisas serão como a gente quer e nem sempre as coisas vão acontecer como a gente espera ou como a gente acha que seja melhor, né? Isso vai confrontar muito com as nossas dificuldades e as nossas dores quando as coisas não dão certo, quando as coisas dão muito errado. E a gente começa nessas horas, a gente se revolta, né? E a gente começa a tentar achar culpados para, né, justificar o porquê das coisas não terem acontecido como a gente realmente desejava, né? Como a gente realmente queria. Então, a gente vai vivendo sobre muitas expectativas, tanto em relação a nós mesmos quanto em relação aos outros, e a gente vai montando de alguma maneira, idealizando de alguma maneira o que seria a nossa ideia de felicidade, o nosso mundo ideal, né? E nesse mundo ideal a gente coloca até os personagens desse mundo ideal, onde a gente coloca o outro, que é alguém tão livre, independente tanto quanto a gente coloca eles como personagens também desse mundo. E na nossa loucura, né, de controlar tudo isso, a gente imagina que por estarmos, né, de coração aberto, por desejarmos tudo de bom dentro daquilo que a gente entende de bom, né, a gente acha que então temos o direito, né, e merecemos, né, que tudo dê certo, né, que tudo realmente funcione, né, e isso a gente vincula também a nossa ideia de felicidade, né, a nossa ideia de realização. Então é um equívoco muito grande e ao mesmo tempo reflete a nossa dificuldade de lidar com a realidade de fato que é ao nosso redor, né? E o que é a realidade de fato que é ao nosso redor? Nós existimos, né? Somos, né, por si só um sistema, né? Cada um também é um outro sistema, mas
o outro existe também por si só. E fora nós, fora o outro, tem o contexto, né, macro, que permite a existência simultânea, né, de todos, né, para que todos existam. Um dos grandes desafios, né, de nós em relação à vida, né, não pela vida em si, porque a vida em si ela tem a manutenção de tudo, mas de nós em relação a essa existência, a essa vida, é então entender que tudo está incluso, né? Tudo é permitido pelo que criou, né? De existir. Então toda vez que a gente de alguma maneira idealiza o nosso ideal de certo, de bem, de melhor, a gente, de alguma maneira, a gente delimitou então, né, dentro, né, do nosso ponto de vista, o que deve existir, né, e só como deve existir. Então as coisas elas começam a ficar cada vez mais complicadas justamente quando esse mundo ideal que a gente cria, ele começa a se chocar com a realidade, ou o mais correto seria essa realidade vai confrontando, começa a confrontar então esse ideal que a gente criou justamente para poder chamar nossa intenção para viver de verdade, né? Tipo assim, ei, acorda aí, até quando você vai querer viver dentro de uma ilusão que você está carregando? A vida real, ela é bacana também, né? Incluindo tudo aquilo que você tem medo de existir, medo de ser, né? Do que possa ter lá fora, né? Medo do diferente, medo do que eu não controlo. Só que a gente, o que faz muitas vezes em relação a isso? A gente, por não aceitar que as coisas tomem rumos diferentes, né? E por ter considerado que a nossa segurança estaria exatamente em manter tudo isso que a gente quer manter, e a gente quer manter coisas, a gente quer manter pessoas, e a gente quer manter situações que não estão totalmente nas nossas mãos, e aí a gente, né, desesperadamente, né, ou de uma forma que a gente até fala que por amor, por muito carinho, por muita dedicação, a gente começa a fazer um grande esforço para tentar manter as coisas próximas a nós, ou sobre o nosso controle, ou, né, dentro dos nossos próprios ideais. E o problema é que a gente chama isso de amor, né? A gente chama isso de cuidado, a gente chama isso de carinho, de dedicação, né? Então, por exemplo, se por muito amar alguém, né, por exemplo, a gente quer que o outro siga a vida que a gente quer, ou que ela esteja sempre perto da gente, né? Ou por o outro ser o outro, a gente acha que ele está indo para o mau caminho, só por ser diferente do nosso, né? Então a gente acha que o outro vai se perder, a gente acha que o outro não vai dar conta, a gente acha que o outro, por fim, vai se dar mal em algum ponto, e aí a gente começa a querer então exceder a qual é o nosso papel diante do outro, né? Então a gente deixa de viver só naquele espaço que existe do pessoal, né? O inter é o que? É o lugar mesmo de encontro, onde a gente possa combinar até onde eu vou, até onde o outro vem, né? Então a gente, né, coloca aí sempre, em qualquer relação, 50% de responsabilidade, de dedicação, né, ou de oferecimento de cada um para que essa relação ela aconteça, né? A relação é sempre um terceiro espaço entre nós e o outro, né? Então a gente quer então ultrapassar esses 50% e então a gente quer ser 100% presente na vida do outro, a gente quer ser 100% aquele que se responsabiliza pelos atos do outro, 100%, né, que quer corresponder até a
ao emocional do outro. Então, olha que coisa louca que vai acontecendo. A gente começa assim, né, dentro dessas relações que elas vão acabando ficando doentias, né? E doentias pelas nossas posturas diante delas, tanto em exceder, tentar exceder em 100%, ou quanto se anular em 100%, acontece as duas coisas, porque por um ideal de manter o ideal na nossa fantasia, né, do que seria para, né, manter a integridade da relação ou a felicidade da relação, eu vou tomar uma postura, né, de Deus, ou querendo impor, né, no sentido de dizer assim, olha, eu é que sei o que é melhor para nós dois, então né, você tem que adaptar então a mim, e esse caminho é melhor, exigindo que o outro se anule para que o nosso mundo continue existindo, né? Ou o inverso, né? Eu começo a ceder, e ceder inclusive até às vezes na nossa dignidade própria, para tentar ser tudo que o outro quer ou deseja, só para que mantenha a relação ou mantenha esse mundo, então, que a gente também quer, que, né, elegeu como sendo ali o melhor. E quando não continua não dando certo, porque naturalmente não dá, a gente começa então a até se culpar, né? Por achar que não está fazendo o suficiente, né? Por achar que não está, por ter feito alguma coisa errada, onde é que eu estou errando? Então a gente ou continua tentando cada vez mais sufocar ou cada vez mais se anular, só para ver, achando que o problema está todo nas ações que a gente está tendo, e na verdade o problema está em nós não aceitarmos uma realidade muito simples, que o outro, por ser o outro, pode escolher outro caminho, né? Por que não? O outro, por ser o outro, apesar de nós o amarmos, pode não nos amar. Por que não? Né? O outro, por ser o outro, pode não querer seguir os nossos passos, os nossos ideais, estar na nossa companhia. Por que não? Mesmo que a gente queira estar, né, na companhia dele ou nos passos dele, né? Então tem muita coisa que a gente precisa realmente começar a entender e principalmente profundamente aceitar que da mesma forma que nós precisamos e temos necessidade de ser autênticos, o outro também vai ter essa necessidade de ser autêntico enquanto sendo um outro sujeito, né, dentro do contexto que ele é, dentro do sistema que ele é. E quando o outro expressar o diferente, que pode ser, esse diferente pode ser ideias diferentes da minha, gostos diferentes de meus, ideais diferentes dos meus, rumos diferentes dos meus, a gente não tem que entender que o simples fato de ser esse diferente está ignorando ou rejeitando aquilo que a gente é, né? Ou trocando aquilo que a gente é. Não tem nada a ver com isso. A gente confunde muito a capacidade de amar com a própria relação do amor em si, né? A capacidade de amar nós sempre vamos ter, né? E é uma capacidade que a gente pode ter, estender a todo mundo, né? Em última análise, a todo mundo. Mas se eu acho que por eu amar alguém, então tem algum motivo e é para esse alguém, então, né, receber esse meu amor, para eu entender que então está validado, que faz sentido, então vale a pena eu existir por eu ter isso, então a gente está com um problema muito sério, né? E a questão de ser Deus, ela entra muito nisso, porque ser Deus, então eu quero de alguma maneira controlar ou querer que esse universo prevaleça, e eu vou lutar, eu vou fazer coisas, né, para poder salvar, para poder manter. Acontece isso muito, pais em relação aos filhos, né? Os pais sempre se culpando, ou sempre tendo aí atitudes extremas, se anulando, né? Fazendo mil coisas para tentar salvar os filhos daquilo que eles
também acham que é ruim, o que é mal, porque nem sempre é uma situação ruim, mas eles é como a gente também vê, né? Ah, mas a pessoa, né, tá indo para um rumo, isso não vai dar boa coisa, não sei o que, né? Querendo ou não, é a experiência da pessoa. Nós não temos controle sobre isso e não nos cabe realmente ter controle sobre isso, né? Existe sempre uma finalidade em tudo que acontece com a gente e com o outro, né? E a gente precisa entender e começar a separar cada coisa em seu lugar. A finalidade que uma situação tem para o outro não é a mesma finalidade que tem para a gente. A finalidade de eu estar perto de alguém onde está acontecendo alguma coisa é um aprendizado que é só meu e que não necessariamente tem a ver com eu tentar salvá-la ou tentar ser o que o outro precisa ou o que eu acho que o outro precisa. Ou eu querer que ele então seja algo que eu quero, né? Que seja algo para mim, porque eu acho que eu mereço, porque eu acho que eu fiz muito, né? A gente então embola muita coisa. Então, em essência, se for a gente pensar numa ideia que nasce, que é natural, de uma tentativa de controlar, e talvez a palavra nem seja controlar, mas a gente precisa aprender a gerenciar. A gente tem que gerenciar o próprio mundo. A gente só consegue gerenciar o próprio universo, né? E nesse gerenciamento a gente vai ter que também aprender a compreender cada coisa em seu devido lugar. E cabe ao outro gerenciar de fato a vida do outro. E só cabe a Deus, que seria o macrosistema, gerenciar todo o resto, porque só esse macro tem condição de estar em tudo, saber tudo, experienciar tudo e cuidar de tudo. É isso.